Olha aí, Sandro. Oi? Boa noite, meu pastor Sandro. Você está bem? Boa noite, meu querido. Paz do Senhor Jesus. Estou ótimo, Paz estou do bem. Senhor. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Convidei o pastor para esse momento aqui, e é um momento que eu faço com a igreja de Atibaia, né? Como a gente não faz, nós não tivemos oportunidade de fazer o GCEL ainda, apesar de eu achar que o GCEL é uma ótima ferramenta, a gente faz esse momento com o pastor, é um momento de conversa. E aí o pessoal da igreja me aconselhou, porque eu tenho falado algumas coisas, eles falaram, convida algum pastor para discutir algum assunto e tal, né? E aí você é o meu primeiro convidado nessa série de Conversando com o Pastor. E a gente tem um assunto interessante essa noite para discutir, conversar com o pessoal. E, e mais uma vez eu quero deixar claro, Sandro, e é bom você também assimilar, né? Que a gente não faz nada teológico, é bem tranquilo, uma conversa bem sossegada. Os irmãos de vez em quando fazem alguma pergunta, faz algum comentário. Então, uma coisa bem caseira mesmo, bem sala de casa, né? Bem tranquilo. E eu queria que o pastor É, se apresentasse, né? Que igreja metodista que você é, faça a sua apresentação aí e já em seguida já ore para a gente começar, em nome de Jesus. amém. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Sandro, mas para quem me conhece também, que eu não troquei de nome, sou lá da Igreja Metodista Wesleyana, lá do Jardim Guaimbu, fica lá na Zona Sul de São Paulo. Para os irmãos que não conhecem muito bem a Zona Sul, ela fica próximo ao Sesc Interlagos e quase que atrás do Autódromo de Interlagos. Ali para aqueles lados ali tá facinho. Você chega lá perto do Autódromo ou perto do Sesc dá para ir a pé até a igreja ali. Então fica próximo à estação Autódromo do trem, ali mesmo na Zona Sul. Estamos ali desde o ano passado, para a glória de Deus. É um prazer estar com os irmãos aqui esta noite. Amém. Então, pastor, aproveita que o senhor está aí com a palavra e ore para nós iniciarmos. Amém. Senhor nosso Deus, nós te damos graças, Pai, nós nos alegramos em Ti, e é um privilégio podermos nos reunir, Senhor Deus, para poder aprender a Sua palavra, conversar sobre ela, para que Seu Espírito Santo possa, Senhor, derramar sobre nós do conhecimento, da graça, do amor e da comunhão que existe, Senhor, na Sua palavra e nos ensina. Obrigado, Senhor, por estarmos juntos, Senhor possa participar conosco, nos guiando, nos conduzindo, dentro da Sua sabedoria, da Sua graça e do Seu amor. Nós te agradecemos. Fique conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Sandro, pastor Sandro, o nosso assunto hoje é conhecendo o Espírito Santo. E eu separei só um versículo para a gente começar. Se você tiver com a sua Bíblia aí, você, meu irmão, que está com a sua Bíblia, abra em Atos 2. Eu vou ler 4 versos aqui, do 14 em diante. Atos 2, a partir do verso 14. Atos 2, 14 em diante. Diz assim: Então Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus, e todos os que habitam em Jerusalém, seja-vos isso notório, e escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. E os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão. E aí, Sandro, a gente falando aqui de conhecer o Espírito, né? A primeira coisa que eu queria que você comentasse em cima desse versículo aqui é uma promessa de Deus. Não tem como fugir disso. O Uhum. derramar do Espírito, o agir do Espírito Santo é uma promessa de Deus. O que você me diz disso, sabe? Tem gente que acha que não é, que por acaso é loucura dos crentes, ou alguns crentes mesmo acham que é doideira. Como é que é isso aí?
A Bíblia nos ensina que Deus, ele nos dá tudo que nós necessitamos, né? Tem aquele versículo que diz, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Não são todas as coisas, são estas coisas, que é o que está escrito na palavra, nos versículos que antecedem. O que está escrito lá em Mateus, capítulo 5? Está escrito sobre necessidade. E a gente vai entender que a gente tem necessidades físicas, né? A gente tem necessidades sociais, e também nós temos necessidades espirituais. Esse texto de Atos que o pastor Marinaldo leu aí, ele fala de uma necessidade que todo crente, todo aquele que serve a Deus, ele tem, ele sente, e por conta dessa necessidade, então, ele tem essa promessa de derramar do Espírito, que o Espírito Santo é o combustível do crente. A gente não consegue fazer nada sem a direção do Espírito Santo. A gente tem que lembrar, eu acho que a gente vai falar sobre isso aqui ao longo da nosso bate-papo, o Espírito Santo, ele não é uma força ativa, ele não é um agente de Deus, uma ferramenta, ele é uma pessoa extremamente necessária para que a gente possa caminhar aprendendo e conhecendo mais a Deus, que é o que a Bíblia diz. E se ele é necessário, e nós não conseguimos alcançá-lo sozinho, nada mais natural que o Senhor desse uma promessa como essa para todo aquele que crê, né? Como a gente tem falado lá na igreja, as pessoas falam que a gente tem que pregar o evangelho lá para aquelas pessoas que estão necessitando. Sim, a gente precisa pregar o evangelho para que as pessoas conheçam a Deus e a salvação. Mas a Bíblia diz que o evangelho, ele é necessário para aquele que crê. E quem é que crê? É aquele que conhece o Senhor. Então, por isso, nós precisamos do Espírito Santo. Sandro, você sabe que essa questão do Espírito Santo é uma questão, às vezes, até que polêmica, né? Porque tem algumas igrejas que elas são bem adeptas, né, ao mover do Espírito. São as igrejas mais pentecostais, né, vamos dizer assim. E ela tem a maneira dela, o jeito dela. E tem as igrejas que são mais tranquilas, que entendem que o Espírito Santo vai até um certo ponto e dali por diante eles entram naquela passagem que diz que o Espírito é sujeito ao profeta, então a pessoa retém ali, ela não dá vazão, vamos dizer assim. E existem esses dois mundos, né? Vamos dizer assim, o mundo mais tranquilo, que não tem muita expressão, ou o mover do Espírito, e o mundo que é mais pentecostal, que dá um lugar para o Espírito. Como é que a gente entende esses dois mundos, né? Como é que são? Como é que é isso? No caso, nós, os metodistas wesleyanos, eu acho que a gente está bem no meio, né? Nós não estamos nem muito água, nem muito fogo. Nós somos um pentecostal mais comportado, vamos dizer assim. Nós somos pentecostais, mas com um pouco mais de recato, vamos dizer, né? Como é que funciona essa função desses dois mundos de irmãos crentes que têm essas suas concepções do Espírito Santo? Então, Marinaldo, essa questão é uma questão bastante complicada, porque, na verdade, nós somos conhecidos, os wesleyanos são conhecidos como uma igreja com uma doutrina equilibrada, né? A gente tem que tomar cuidado para a gente não cair na questão da mornidão, né? Então, não somos mornos, né? Nem quente, nem frio, mas a gente tem uma doutrina equilibrada. Porque quando aconteceu esse movimento pentecostal, esse movimento que a gente vai trazer à memória aí, o avivamento da Rua Azul, aquele movimento da África, algumas coisas vieram junto, né, com essas doutrinas aí. Então, o equilíbrio, ele é o que a palavra nos diz, nós temos que ter uma fé racional. Esse eu acho que é o tempero correto. O que é uma fé racional? Nós lemos a palavra e entender o que ela diz na sua essência. E a gente não pode deixar que a emoção tome conta de algumas situações e as pessoas acabam atribuindo isso ao movimento pentecostal. A igreja primitiva, a igreja que deu origem a esse movimento, a gente fala que era uma igreja realmente sensível à voz do Espírito Santo e avivada. Mas a gente tem a Bíblia, que vai nos orientando que tem também os exageros, né? Você leu aqui no texto de Atos, né, um alerta aqui de Pedro que fala das pessoas que teriam ali homens, no verso 15, estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Porque essa é a primeira visão. Cedo, né? Era muito cedo para os caras estarem embriagados.
Mas eu acho interessante essa comparação de Pedro, porque lá em Efésios, capítulo 5, no verso 18, Paulo, ele compara, né, a pessoa que está tomada ali, a pessoa que está mergulhada no Espírito Santo, com uma alegria da embriaguez. Mas não é a embriaguez do álcool, é a embriaguez do Espírito Santo, você se entregar, né, você se colocar feliz, Se encher dele, né? Essa é a palavra. Então, essa comparação de Pedro aqui em Atos, ela é bem interessante, porque à primeira vista, sempre vai causar uma polêmica, as pessoas talvez não vão entender, e aí o ideal é que a Bíblia seja esse termômetro, essa balança, para trazer o equilíbrio, porque o próprio texto, não só em Efésios, como até de Atos, e lá em 1 João também vai falar que a gente tem que tomar cuidado com os falsos profetas e as pessoas que querem enganar. E ele dá até lá em Efésios 5 uma dica para a gente saber quando é o Espírito Santo e quando não é. Você sabe Santo, que a Bíblia fala muito da falta de conhecimento. Né? Fala que por falta de conhecimento a gente deixa de entender as coisas de Deus. E a falta de conhecimento do que realmente é o Espírito Santo, de como ele age, qual a essência dele, o porquê que ele foi enviado, para quê, porque tem um porquê, um para quê, tem uma caminhada do Espírito Santo estabelecida por Deus. Então, às vezes, a falta desse conhecimento ou gera os dois extremos, né? Ou os exageros, ou até o esfriamento, né? Por conta também de entender que não existe a manifestação. Então, como você falou, a palavra certa é essa, é equilíbrio, né? Tem que ter o equilíbrio. Mas a Bíblia fala dessa questão de saber, né? Por isso que eu coloquei o tema hoje para a gente, conhecer o Espírito Santo. Ou pelo menos a gente tentar aqui, nesses poucos 40, 50 minutos, dar uma pincelada de alguma coisa para alguma pessoa que tem alguma dúvida, né? Porque muita gente tem dúvida. Muita gente tem dúvida. Eu lembro de uma história assim, não se escandalize com as minhas histórias, tá? Fica tranquilo. Um amigo me convidou para uma igreja uma vez, uma vigília. E eu, novo convertido, e fui nessa vigília. Muito longe, um lugar, um bairro que se você perguntar para mim onde é, eu não faço ideia. Mas era uma igreja pequena, de sei lá, 50 membros e tal. E estava relativamente cheia naquele dia, na data da vigília. E eu lembro que o pastor lá, ele começou um texto, ele abriu um versículo, e ele começou a profetizar, ele começou a pular, ele começou a rodar. Um negócio doido, pensa um negócio doido. E aí começou a levantar o povo no meio da igreja, e era gente batendo palma e sapateando, e eu não sentia nada, eu e Emília sentado ali, e a gente só viu o povo levantando e falando em línguas, e era anjo para um lado, e era gente para o outro lado, e uma barulheira, e um movimento. Eu peguei a mão da Emília, levantei e fui embora. Porque eu não estava inserido naquele contexto. Aquilo, para mim, era um negócio, era muito fora da minha realidade. Né? Mas existia ali um movimento. Eu novo convertido, eu escandalizei, eu achei aquilo exagero. Mas as pessoas que estavam ali, elas estavam no contexto, elas entendiam que aquilo era um movimento, né? Mas eu não sei se realmente chega a esse nível, né? De uma igreja, todo mundo ser tomado por um mover assim sobrenatural. Eu fico meio receoso com isso, fico meio preocupado. Né? Eu até confesso aqui para os irmãos, se eu estiver escandalizando algum irmão, eu fico um pouco preocupado. Eu sei, eu entendo assim, Sandro, que Deus ele é poderoso, ele faz como ele quer, do jeito que ele quer, eu não limito Deus, eu não sou o tipo da pessoa que bota Deus numa caixinha e fala, ele só faz assim. Eu acho que Deus ele tem liberdade, principalmente no meu coração, de fazer como ele quiser. Mas como você falou, às vezes tem alguns exageros. Né? Então a gente tem que ficar muito ligado, e uma coisa que eu aprendi na minha caminhada cristã é sentir paz no coração, né? Porque quando as coisas são as coisas de Deus, a gente sente uma paz, a gente sente uma testificação no coração. A gente sente uma tranquilidade quanto àquilo que está acontecendo. Né? E a gente percebe que é de Deus, né? Eu não sei se você já teve alguma experiência maluca assim. Já, sim. Sempre no começo da conversão, assim como todos aqui, como Pedro também falou, a gente acaba se escandalizando com algumas situações e a gente tem algumas impressões. E aí o começo da sua fala vai ser a base
do que eu vou dizer agora. A Bíblia nos orienta a buscar conhecer ao Senhor. E essa palavra conhecer no original, ela tem um sentido muito íntimo, que não é um conhecer de você ouvir falar, não é um conhecer de você estudar sobre, é um conhecer de você fazer parte, de tomar para si, né? É igual uma criança que você dá um brinquedo para ela, e ela começa a desmontar todo o brinquedo. Às vezes o pai até briga, nossa, deu um brinquedo novo, está desmontando. Na verdade, a criança está conhecendo aquele brinquedo, que ela vai montar ele de novo, né? Então, essa ideia da expressão de conhecer o Espírito Santo é justamente você ter uma convivência, uma intimidade, você ter uma relação com ele. E isso, quando não acontece, as pessoas acabam imaginando e fantasiando, e elas acabam atribuindo isso ao Espírito Santo que elas identificaram lá, que elas desenharam para elas. Aí é que vem o engano e vem o erro. Se a gente não tiver o filtro da palavra, isso fica muito complicado e vai escandalizar muitas pessoas, sim. Mas, Sandro, entre eu e você aqui, vai, vamos fechar uma janelinha aqui entre nós dois. Faz de conta que ninguém está vendo a gente. Ó, o seu presbítero, o Robson, né? Robson Figueira, ele está conosco aqui, está acompanhando a gente aqui. O Espírito Santo olha que coisa, olha que descoberta, é santo. Você consegue entender isso? Que é um Espírito que é santo? E eu, Sandro, na minha concepção, quando me fala que alguma coisa é santa, ou é santificada, ou vem da parte de Deus, né? É uma coisa que vem de Deus, eu fico sempre pensando, isso aqui eu na minha pequenez, na minha ignorância, eu fico sempre pensando que é santo, ele traz educação, ele traz ordem, ele traz paz, ele traz tranquilidade, porque é uma coisa santa. Eu não sei se você consegue ligar o santo com uma coisa, vamos dizer, me ajuda aí, Sandro, uma coisa muito explosiva, muito... Não, essa é a minha concepção. Irmãos, eu também aqui como pastor, eu quero deixar bem claro para vocês. Eu abro esse momento aqui para a gente também abrir o coração. Eu não sou sabedor de todas as coisas, não tenho pretensão de ser, e estou aprendendo junto com você. O pastor Sandro também está aprendendo junto conosco. Então, às vezes, como outro dia eu falei na igreja, a igreja é um corpo e um ensinando o outro. Às vezes, o entendimento que eu tenho ajuda o Sandro, às vezes, o entendimento que o Sandro tem me ajuda. Às vezes, a gente ajuda um irmão aí. Mas você consegue, Sandro, visualizar ou sentir essa questão do Espírito ser santo, e por ser santo, talvez ele tenha alguns, meu Deus, como é que eu vou dizer, alguns comportamentos santos, não sei, segura essa aí, Sandro, me ajuda aí, vai. O negócio está ficando quente aqui. É exatamente isso, a Bíblia nos ensina, e talvez seja isso onde as pessoas às vezes tropeçam, porque a gente esquece que o Espírito Santo é Deus, e por ele ser Deus, ele é santo. Não tem como, a Bíblia fala que não, é uma atribuição que não tem como a gente desligar a santidade do Espírito. Então, como ele é Deus, ele não faz parte de Deus, ele não é um Deus, ele não é uma pessoa ligada a Deus, ele é Deus, então ele é santo. E aí, se a gente for pensar, então, nas atribuições, as atribuições de um Deus santo, a gente vai ver que tem algumas coisas lá que não dá para a gente mexer, né? O Espírito Santo, ele é amor, assim como Deus é amor, mas ele também é fogo consumidor, porque a Bíblia diz que Deus assim também é. O Espírito Santo, ele também tem a atribuição da justiça, e porque ele é um Deus justo, ele traz para a gente tem que ter uma reverência, a gente tem que ter um entendimento de quem ele é, para saber lidar com essa pessoa, né? Uhum. E aí, então, a gente vai começar a identificar quais são esses sinais da pessoa que se relaciona com esse Espírito Santo. Aí a gente vai ter essas heranças, né, que acabaram vindo aí do pentecostalismo, vamos dizer assim, aquele não muito sábio, né, aquele que acabou sendo misturado com outras situações ao longo da igreja, veio sendo assim como era no primeiro século, né? João, ele já combatia esse tipo de coisa lá no seu evangelho e nas suas cartas, né? A gente vai ver lá que no evangelho de João tinha algumas pessoas ali que achavam que Jesus, ele não era Deus, né? Então, eles acabavam pecando contra o Espírito Santo, porque eles entendiam que Jesus ele tinha recebido ali uma responsabilidade. Onde que está o problema nisso?
naquilo que eu falei no começo, a gente dividir a Trindade, a gente colocar Deus como Deus soberano, que ele é, Jesus como o Filho de Deus, mas subordinado a esse Deus, e o Espírito Santo como se fosse um agente de Deus, né? Que vai agir no lugar. Você falou exatamente isso, você falou que às vezes a pessoa acha que o Espírito Santo é uma força, ou é um agir, na realidade o Espírito Santo é uma pessoa, como Deus é uma pessoa, como Jesus é uma pessoa, e se põe para caminhar conosco, né? Então ele é uma pessoa, ele não é só uma força, não é só um agir, ele é uma pessoa, né? E aí, uma das coisas as coisas que o Espírito Santo nos traz, né? Ele como você falou já, ele é amor, ele é verdade, ele nos traz sabedoria, nos traz entendimento, a graça, né, de a gente poder caminhar com Deus, ele nos traz uma vida nova, porque sem o Espírito Santo ninguém tem vida nova. Mas também, Sandro, não dá para a gente negar que a Bíblia diz que existe o poder, né? Existe o poder. A Bíblia fala que a gente tem que conhecer a Deus pela sua palavra e o poder, né? Conhecer o poder também. Então, não dá para a gente fugir da questão de que o Espírito Santo nos traz um certo poder. Isso é. Inclusive, eu lembro do pastor lá de Itaquá, como é o nome dele? O Dilson, né? Dilson, que ele falou, o poder. O Dilson Quinuche, o poder. É o Quinuche que ele falou, o poder, né? Uma maravilha. Mas o Espírito Santo nos traz esse poder. Agora, a questão é saber, na realidade, para que seria esse poder? Para a gente não se perder, a gente tem que saber. O Espírito Santo traz poder? Traz, mas para quê? Qual que é a finalidade desse poder que o Espírito Santo nos traz? Porque, por exemplo, eu posso dizer para você assim, Deus me chamou para uma obra, né? Me disse um dia que eu ia ser pastor, e eu estou como pastor hoje porque o Espírito Santo me deu poder para isso. Eu enfrentei uma série de situações que, se não fosse o Espírito Santo estar do meu lado, me trazendo poder, me dando graça, me dando entendimento de algumas coisas que humanamente eu não entenderia, que no meu coração, como homem, talvez eu não chegasse até aqui se eu não ouvisse, às vezes, a voz do Espírito, que me trouxe força, poder para enfrentar algumas situações, eu talvez não estaria aqui como pastor, e eu acho que você também não estaria. Sabe? Você acha que o poder que o Espírito Santo nos dá, ele tem a ver com força e revestimento para você ter condições de passar por certas situações? Eu não tenho dúvida disso, pastor. A Bíblia nos diz, aí está tudo atrelado ali ao começo da sua fala, né? A Bíblia fala que nós erramos, né? Que eu acho que foi o texto que você citou aí, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E aí, mais à frente, lá no Novo Testamento, vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus que opera em nós. Então, esse poder, ele vem através mesmo daquele conhecimento de Deus. Então, quando você se converte, você já tem o Espírito Santo, né? Você já tem. Falou no começo de algumas igrejas, né? Tem pessoas que, não é bem assim, até cita algumas igrejas pentecostais que falam sobre o batismo do Espírito Santo, então eles atribuem que essa pessoa só vai ter poder quando ela for batizada do Espírito Santo, e não é bem assim. Então, você recebeu a Jesus porque o Espírito Santo é quem convence da justiça, do pecado e do juízo. Você recebendo a Jesus, você já recebeu ali o Espírito Santo. Como que vem esse poder tão necessário para o crente? Ele vem através da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela transforma algo natural, o maior milagre que existe é o que Deus opera em nós, quando a gente converte. Então, esse é o maior milagre. Através disso, nós vamos começar a observar que ele, então, vai delegando, conforme você vai conhecendo, você vai tomando posse desse poder que é derramado em todo crente, que é o poder de suportar a tribulação, é o poder da fé, que a Bíblia diz sobre os dons, né? Então, é o Espírito Santo que derrama os dons sobre nós. Então, a fé, como diz Jesus, que remove montanha, a fé que pode fazer uma pessoa ser curada. Então, esse tipo de manifestação, eles são sinais do poder, mas eles não são o poder, né? O poder de Deus está no cumprimento do Evangelho.
E eu gosto muito de uma palavra que eu acho que rege tudo isso, que é a questão da obediência. Eu não posso crer que uma pessoa que fala em línguas, que diz, eu sou batizado no Espírito Santo, e ela briga com seu vizinho, ela não tem um bom relacionamento na sua família, ela é fofoqueira e tantas Para, outras Santos, coisas. para, pelo amor de Deus, para, Santos, senão você vai acabar com metade da igreja evangélica. Calma aí. Pois é. Não pega Aí forte a aí, gente não. vai ver que, Vai como você devagar. falou, se o Espírito é santo, Então, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você falou de uma atribuição do Espírito Santo aí, que todo mundo conhece, que ele que convence o homem do pecado, da justiça. Essa é uma das, se não for a principal função, é uma das principais. Mas o Espírito Santo também ele é consolador, né? É o Espírito Santo consolador. E eu já preguei sobre isso na igreja lá, eu falei, poxa, se o Espírito Santo é consolador, ele é profissional nessa área de consolo, porque ele é consolador. Então, encaixa isso naquela questão que Jesus diz assim, no mundo, você vai ter suas aflições, mas vença o mundo, porque eu venci. Então, o Espírito Santo vai nos ajudar, nos consolando, nos dando direção, nos dando conforto nos momentos difíceis, complicados. Então, ele vai nos consolar, ou seja, trazer para nós um poder de suportar algumas situações difíceis. Então, o Espírito Santo, ele nos convence, ele nos consola, ele nos dá direção, né, para você caminhar, como você falou, dentro da palavra, e ele nos aconselha também, né? Porque se você, não sei você, eu falo assim, né, Sandro? Se você tiver coragem de perguntar para o Espírito Santo se você pode fazer isso, se você não pode fazer isso, se você vai, se você vem, se você fica, tal, talvez você consiga ouvir alguma coisa, talvez ele te aconselhe, porque ele está aí para isso. O Espírito Santo está aí para ser nosso conselheiro, ser o nosso, nos convencer das nossas falhas, nos dar direção e nos aconselhar, né? Então, quer dizer, são algumas atribuições básicas do Espírito. Então, para tudo isso, nós precisamos de poder, precisamos do revestimento do Espírito. Porque senão a gente não aguentaria, né? Senão a gente... Tanta coisa que a gente passa nessa vida de cristão, que se não fosse o Espírito Santo, a gente não ficava ninguém. Na hora das tribulações, das dificuldades, na hora que o pastor fala alguma coisa que o irmão não gosta, o irmão quer sair da igreja, não sai da igreja não, meu irmão. Vai consultar o Espírito Santo, que ele vai falar para você, fica quieto aí, aguenta aí, meu filho, você está aprendendo, o pastor está te ensinando. Mas os irmãos querem ir embora, o irmão quer, é uma bênção, não sei lá na sua igreja não, mas é difícil, os irmãos ficam tristes, né? É verdade. Deixa eu te contar uma coisa, você falou do batismo, e na realidade é bem por aí, né? Quando nós decidimos a nossa vida com Cristo, nós já recebemos o Espírito Santo, né? Ele já começa a habitar em nós. Mas a Bíblia fala também do batismo do Espírito Santo. Ela tem isso. E ela considera até como a segunda bênção, né? Que a primeira é você se converter e aceitar Jesus. E a segunda seria o batismo com o Espírito Santo. É um negócio interessante isso. E também é uma promessa de Deus, que nós lemos aqui, né? No texto que nós lemos, e Deus falando que vai derramar do seu Espírito, e quando ele fizer isso, vão acontecer coisas maravilhosas, sobrenaturais, profecias, visões, sonhos. Mas existe um momento que eu concordo com você, que quando o crente ele aceita Jesus, ele já recebe o Espírito, mas eu acho que tem um trabalhar de Deus ainda aí, e existe um momento em que há uma explosão desse Espírito. Há uma coisa diferente na vida desse cristão, dessa cristã. Esse batismo aí, talvez eu possa até entender aí os pentecostais, um momento de uma manifestação diferenciada. E aí alguns entendem que é o batismo no Espírito Santo, né? Onde a pessoa tem algo novo na vida dela, tal. Mas também eu também não entendo que isso é todo dia, toda hora, o tempo todo. Eu acho que existe um momento em que há uma plenitude do Espírito na vida da pessoa. Eu tive uma experiência, e eu posso falar, são experiências sobrenaturais que marcaram a minha vida como cristão, né? Marcou a minha vida como cristão. E foi uma explosão do Espírito. Eu estava numa vigília, num outro lugar, já estava um pouquinho mais caminhado no Evangelho, aprendendo ali, e aquela sede, querendo buscar, era uma vigília. E eu lembro que
uma roda enorme, era à noite, e era uma pastora, e ela chegou em mim no meio da roda, ela falou: hoje você vai ser batizado com o Espírito Santo. Eu confesso para você, Sandra, que eu fui um cético, eu não acreditei muito, não. Na hora que ela falou ali, eu falei: esse negócio aí não vai dar ruim, não vai acontecer, não. Porque, para mim, eu não tinha aquela coisa, sabe? Eu não estava ali buscando isso, então eu achava que não ia acontecer. E aí, eu lembro que ela, lá meados da vigília, ela me chamou para o meio da roda ali, chamou mais 2 homens, então éramos 3, e ela pediu para dar a mão para os homens ali no meio da roda, era eu e mais dois varão fortes, e demos a mão assim, e ela falou: começa a orar aí, começa a orar, que Deus vai batizar. Para mim, sendo aquilo ali, era normal, vamos orar, e comecei a orar. Meu amigo, no meio da oração, a língua enrolou, eu comecei a falar em línguas que eu não conseguia controlar mais. Era um negócio que eu fui impactado ali. E aquilo era interessante, que parecia que eu conseguia ver o que eu estava fazendo, mas eu não tinha controle. Era um negócio impressionante. E eu comecei a falar em línguas, e eu lembro muito bem que os 2 moços que estavam comigo, 2 homens lá, eram mais fortes que eu. Eu segurei no braço de cada um deles, sabe? E eu levantei os caras do chão assim, eu girava os 2 assim, um em cada braço. E eu via isso, e eu não acreditava. Eu falava: eu não acredito que eu estou fazendo isso. E eu falando em línguas, Aí eu soltei aqueles caras e eu não parava mais de falar em línguas, eu não conseguia voltar a falar normal. E eu lembro que o Igor, o meu mais novo, ele devia ter uns 5 anos de idade hoje. E ele ficou preocupado comigo, e ele veio na minha direção, ele estava lá, ele veio na minha direção. E eu lembro que ele falou alguma coisa para mim. Não sei o que foi que ele falou, porque eu não ouvi direito. Eu respondi para ele, uma criança de 5 anos, respondi em línguas, mas eu falei bem baixinho e bem suave. Falei alguma coisa para ele em línguas. Ele balançou a cabeça assim, ó, e saiu andando, e sentou num banco. Sandro, eu acho que eu fiquei mais uma meia hora falando em línguas ali, chorando. Foi uma explosão, uma coisa realmente sobrenatural. Esses movimentos, eu acredito, não só acredito porque eu acredito porque eu passei por isso. E tive outras experiências. Essa foi uma, eu estou contando aqui, eu tive outras. Mas essa foi uma interessante que eu percebi ali que existia realmente um poder sobrenatural. Mas não é uma coisa que eu levo na minha vida cristã como sendo o fim em si mesmo. Eu busco só isso. É isso aqui. É isso. Não, eu entendo, eu percebi que há um mover, mas não é uma coisa que eu fico correndo atrás o tempo todo, porque eu entendo que a palavra tem muito mais coisas para acrescentar na minha vida. Então, essa é a experiência que eu tive. Eu queria saber se você já teve alguma. Você já teve uma experiência maluca assim, né? Tive. Eita, mistério. Eu também tinha muita dificuldade. Eu via as pessoas, né, fazendo e falando, e aí eu fui lendo sobre isso, estudando para poder entender. Você é mais de estudo do que eu, né? Você gosta de estudar, de ler e tal. Eu queria entender, né? Eu queria entender como é que funciona isso, mas tem coisas que a gente não consegue explicar, a não ser quando a gente está vivendo. E eu me lembro de uma situação no Monte Hermon, um acampamento que nós estávamos lá, e eu fui para aquele acampamento com muita dor, eu estava com o meu tornozelo deslocado, né? Eu tinha tido uma luxação no tornozelo, e eu ficava só sentado. Eu não conseguia andar, porque eu estava até imobilizado, e teve uma pregação, uma ministração à noite, e eu fui impactado, assim como você está falando também, e naquele momento lá, eu senti a presença de Deus, essa alegria, que é o que Pedro diz aqui, porque esses sinais, irmão Marinaldo, a gente tem que deixar muito, muito claro, quando a Bíblia diz que a gente tem que ter a fé racional, não é que a gente tem que tem que deixar de lado essas coisas do poder, a gente só precisa entender o que é. São manifestações de poder através de sinais. O falar em línguas que seguirão aos que creem, né? Os sinais seguirão aos que seguirem. Exatamente. Então, falar em línguas é um dos sinais. Porque tem muita gente na igreja que se entristece porque nunca falou em língua e acha que não é batizado o Espírito Santo por causa disso. E isso é um problema muito grande, às vezes, na igreja, porque às vezes você tem um obreiro, uma irmã, que vê uma pessoa numa vigília, uma situação, e fala: puxa, pastor, eu nunca fui batizado,
com o Espírito Santo, porque ela nunca falou em línguas. Então, o batismo no Espírito Santo, ele não está, pelo entendimento que eu tenho da palavra, ele não está condensado a isso. Então, qual é o principal sinal de uma pessoa que recebe o batismo do Espírito Santo? O temor a Deus, a reverência pela palavra de Deus, a aversão ao pecado, o cuidado, o zelo com as coisas de Deus. Isso já vai mostrando o Espírito Santo agindo. Então, aquela questão de eu receber o Espírito Santo, e aí você usou uma palavra que é perfeita, é a plenitude do Espírito Santo, que é o ser cheio do Espírito Santo. Eu estou usando uma ilustração agora, esses dias, e eu acho que ela fica bem interessante para a gente entender como funciona isso. Então, se chegar para mim, tiver no meu bolso uma moeda de 50 centavos, aí você vai perguntar para mim, Marinaldo, Sandro, você tem dinheiro? Eu vou falar para você assim, eu tenho. 50 centavos é dinheiro, não é? É lógico que é. É pouco, né? Mas é. Então, eu não posso dizer que eu não tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro. Só que você chegar para mim e falar assim, olha, então vamos fazer o seguinte, ajuda eu a pagar a parcela do meu carro lá. Aí eu vou falar para você, puxa, 50 centavos. 50 centavos eu não consigo pagar a parcela do seu carro. Ah, mas você falou que tinha dinheiro. Fala assim, não, sim, eu tenho dinheiro, mas eu não tenho dinheiro suficiente para poder fazer isso que você está me pedindo. Então, nós recebemos ali o Espírito Santo, todo crente tem o Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que eu tenho que buscar e prosseguir, buscando conhecer ao Senhor, para que eu receba essa plenitude, para que eu seja cheio. Então, o que acontece? Essa caminhada, quando acontece isso numa vigília, num momento assim, é que realmente porque a Bíblia diz que nós temos que buscar. E você, naquele momento, é o ápice. Você recebe ali esta alegria e aí essa manifestação vem. Onde é que está o poder? O poder está justamente no que aconteceu aqui em Atos. As pessoas atribuem o derramar do Espírito Santo às pessoas falarem ali em línguas. Isso sim foi realmente um sinal. Bem que é o seguinte, o falar em línguas é a única evidência que a gente consegue a olhos nus, ou sei lá, testemunhar, ver, né? Porque as outras evidências do agir do Espírito Santo, do mover, por exemplo, quando a pessoa tem um coração bondoso, quando a pessoa é uma pessoa que trabalha na obra, quando a pessoa é uma pessoa que obedece à palavra, tudo isso são atos do Espírito Santo. Uma pessoa tem a vida transformada, começa, quem era isso ou aquilo, hoje já não é mais, porque o Espírito Santo trabalhou, são tudo atos do Espírito Santo. Mas o falar em línguas é o único que é uma evidência que você pode testemunhar e ver a pessoa falar. Então, por isso que parece que o falar em línguas se tornou o selo, mas não é como você falou. Não necessariamente você que não fala em línguas não é batizado no Espírito. Bem que eu, como pentecostal, eu sempre aconselho a pessoa a buscar isso, né? Porque a Bíblia fala, busca os melhores dons, então busca. Se isso é uma coisa que... eu vou falar em língua, Sandro, é assim, eu aprendi isso, né? E a Bíblia diz, edifica a minha vida. Eu falo com Deus em línguas, mistérios, porque edifica a minha vida. Então, às vezes, eu estou lá pregando e eu sinto uma unção de Deus ali, eu falo alguma coisa em línguas, mas eu não estou falando para a igreja. Eu estou falando eu com Deus ali, estou dando meu glória a Deus, eu estou testificando para o Senhor ali uma coisa tremenda que Ele colocou no meu coração. Estou eu e Deus ali, nós estamos no mistério, nós dois. Então, eu falo em língua para edificar a minha vida. Ou seja, é uma maneira de você, de alguma forma, ter um contato com Deus mais particular, né? Porque falar em língua nada mais é do que você fala com Deus com uma linguagem que não está escrita, uma linguagem sua, uma linguagem que Deus entende, que às vezes eu falo em línguas e eu não sei o que eu falei. Vocês falaram, eu não sei o que eu falei lá uma expressão, um sentimento, eu expressei alguma coisa ali, mas era só sentimento, não tinha uma frase formada, não tinha uma palavra, era só um falar, um sentimento. Então isso é muito bom, porque você é você e Deus, né? Porque eu também já vi o falar em línguas para a igreja, que é o correto que a Bíblia diz, tem que ter a pessoa para interpretar. Quando você fala em línguas para a igreja, você precisa... a Bíblia nos dá essa direção. É importante que tenha um intérprete. Mas você falando você e Deus, eu acho que aí... Então, eu aconselho a pessoa a buscar isso, né? Eu tenho uma ministração que eu fiz na igreja uma vez, e disse que o seguinte, que Deus é uma eterna cachoeira enorme, né? Uma cachoeira de água, assim, que flui água o tempo todo, não para.
Então, você pode chegar lá embaixo dessa cachoeira com uma colher. Se você enfiar a colher lá, você vai sair com a colherzinha cheia de água, não vai? Vai. Sim. Você levou uma colher, você encheu a colher. Se você for com um copo, você vai enfiar o copo lá embaixo, Deus vai encher o seu copo. Você sai com um copo cheio. Se você for mais ousado, que nem eu e alguns, você vai com uma panela grandona. E você põe a panela lá embaixo da cachoeira, ela vai encher, não vai? Enche ou não enche? Enche. Se você for um cara que quer mais, você vai com uma como é que chama? Uma caixa d'água e põe lá embaixo que Deus enche. Então, é a porção que cada um busca. Então, eu não sou contrário aos pentecostais, porque eles têm essa sede de buscar, e eu acho isso espiritualmente bacana, desde que essa busca leve a algum objetivo, leve a alguma coisa na vida dessa pessoa. Eu estou buscando porque eu quero ser um melhor. Eu, por exemplo, eu preciso buscar para ser um melhor pastor, para ser um melhor marido, para ser um melhor pai, para ser um melhor avô. Hoje eu estou com meu neto aqui, eu fiquei com ele hoje, eu estou aqui com o coração apertado, que eu preciso lá pedir perdão para ele, então eu preciso ser um melhor avô. Então eu preciso buscar do Espírito Santo de Deus para ser melhor. Não só para ter manifestações, e isso não redundar em nada na minha vida. Então, às vezes, essa busca incessante, sem objetivo, eu fico meio preocupado com isso. O que você entende? Não, eu concordo, porque essa busca incessante com esse foco faz pessoas religiosas, né? Pessoas que só olham, como você diz, o fim em si mesmo, né? Isso é muito ruim. E a gente olhando aqui para a palavra aqui no livro de Atos, você vê que aquelas pessoas, elas observaram os dois lados do milagre, que era o cumprimento da promessa, o derramar do Espírito Santo, e as pessoas começaram a falar em línguas, mas a Bíblia diz que as outras pessoas entendiam na sua própria língua. Olha que coisa, Sandro, tremenda. É tremendo isso. Então a gente vê Deus agindo de uma maneira tremenda, e uma maneira totalmente espiritual. Então, mas é que eu te falei, eu não me atrevo a colocar Deus numa caixinha e dizer, não, ele só age assim. Eu não tenho essa visão. Eu sei que Deus pode fazer como ele quer, a hora que ele quer, do jeito que ele quer. Ele pode fazer tudo. Mas existe a questão de nós, seres humanos, não sabermos qual é o nosso limite, até onde nós podemos realmente caminhar, buscar, querer, porque às vezes fica uma coisa sem objetivo, né? Deus pode fazer de todo jeito, como ele fez lá. Pode, com certeza. E pode continuar fazendo. Verdade. Então, você entende que existe o batismo do Espírito Santo. E tem um momento que há uma explosão, há uma coisa diferenciada. E a gente tem que buscar isso. É um momento de coroação, né? O batismo do Espírito Santo, que a Bíblia pede para a gente buscar, é a coroação do seu relacionamento com Deus. A gente percebe aquelas pessoas que creem, né, e que buscam até conseguir, elas vão receber, porque a Bíblia diz que se você buscar, bater a porta, ela será aberta. Então, eu acredito que isso é necessário para a vida do crente. Se o crente não tiver essa vontade, esse desejo, esse objetivo, parece que ele não vai caminhar, ele não vai andar. E eu quero aqui falar uma ilustração rapidinha, que me chama, toda vez que eu falo sobre esse assunto, eu me lembro dessa história de um pai da igreja, né, o George Miller, que ele tinha que estar, ele estava numa viagem de navio, ele tinha que estar num país, e aí tinha uma neblina muito grande, ele não conseguia atravessar aquele lugar, e ele foi falar com o comandante, e ele falou, olha, eu preciso chegar no sábado, tal horário, eu tenho um compromisso lá. E o comandante olhou para ele e falou, mas de onde saiu esse louco? O senhor não está vendo que tem uma neblina muito grande, a gente não consegue acelerar o navio, a gente não vai conseguir chegar. E ele falou para o comandante, falou, olha, mas eu tenho esse tempo todo de cristão, não teve nem um dia, eu falei isso na igreja no domingo lá, não teve nem um dia que eu orei ao meu Senhor e ele não respondeu, e foi ele que me colocou aqui, porque esse compromisso que eu tenho, foi ele que agendou, então eu tenho que estar lá, e eu estarei lá. Aí ele falou, não, mas dá uma olhada na janela, dá uma olhada, olha a neblina. Aí ele falou assim, não, comandante, os meus olhos não estão na neblina, os meus olhos estão no Espírito Santo. E aí ele dobrou o joelho e começou a orar. E ele disse que quando ele levantou
a oração, aquele homem também quis orar, ele falou, não precisa orar. Não precisa orar, porque primeiro que você não crê, então você não precisa orar. E segundo que eu já orei e o Senhor já respondeu. Aquele comandante olhou para ele atônito, abriu a janela, e quando ele olhou, não tinha mais neblina. Então, eu imagino esse relacionamento com o Espírito Santo, essa questão de você ter essa fé, esse batismo, é justamente isso, é você crer no que a Bíblia diz e você colocar sua confiança em Deus ao ponto de você saber que você vai orar e Ele vai te responder, independente da manifestação que você espera. Glória a Deus. Já que você fez a sua ilustração, eu vou fazer uma também em relação ao Espírito Santo. Uma bem pastor Marinaldo, assim, sabe como é que é? Eu fico imaginando, assim, eu gosto de mel. Vamos dizer, mel. Mel é legal. Eu gosto de mel. Às vezes eu ponho mel num pão, tal, uma bolachinha com mel, eu gosto. Você imagina se eu chegar num lugar e tiver uma piscina cheia de mel. Eu gosto. Mas eu não sei se eu vou ter coragem de pular dentro da piscina e me melancar todo de mel. Eu acho que eu vou pegar um recipiente, pegar um pouquinho de mel lá, o suficiente para mim pôr no meu pão, na minha bolachinha. Mas eu acho que tem pessoas, Sandro, que quando está diante de uma piscina do Espírito Santo, ela acha que ela tem que mergulhar lá dentro e sair toda lambuzada. Eu não sei se você conseguiu entender o que eu estou te falando. Existe a possibilidade? Existe. Deus, ele dá opções, ele abre essas opções. Mas será que precisa eu pular dentro da piscina de mel e sair todo melado? Só porque eu gosto de mel? Ou eu posso ser mais... Aí eu tenho irmãos que eles são mais, vamos dizer assim, mais coerentes na questão do espírito, eles vão me apoiar, vão falar, não, você vai lá e pega só um pouquinho de mel, o suficiente para você se alimentar. Mas eu tenho irmãos que mais pentecostais, que são mais doidos, eles falam, não, você tem que vir pular dentro da piscina para se lambuzar, para sair com mel nos cabelos, na roupa, no ouvido, em todo lugar. Então, eu acho que cada um tem a sua maneira de olhar para essa questão do Espírito Santo, e eu acho que Deus, sei lá, Sandra, acho que Deus, ele aceita todos. Ele aceita o que pega um pouquinho, e ele aceita o que pula dentro, e eu acho que às vezes Deus se diverte com isso, ver os seus filhos ali, buscando, querendo, eu acho que Deus, ele tem prazer nisso também. É lógico que alguns têm um entendimento, outros têm outro, mas a gente também não pode julgar um, não pode julgar o outro, mas o importante é que a gente saber que existe o Espírito Santo, que ele está aqui conosco, ele tem um objetivo estabelecido por Deus para as nossas vidas, para nos consolar, para nos dar direção, para nos aconselhar, para nos convencer das nossas falhas, e principalmente para nos dar poder. Nos dar poder para quê? Poder para poder enfrentar situações difíceis, enfrentar dilemas, questões nas nossas vidas que às vezes nos fazem até desistir da nossa fé. Quantas vezes eu já tive questões que colocaram a minha fé em xeque-mate, que eu me vi ali numa situação que eu falava, pô, botou minha fé agora em xeque. E aí vem o Espírito Santo falando, olha essa palavra aqui, olha o que Deus está falando ali. Às vezes, por uma ministração, você ouvir, é o Espírito que traz aquilo e coloca, dá paz no seu coração. Então, o Espírito Santo está aí para esse fim. Existe o batismo, o manifestar, como você falou, a coroa, existe, mas não é o fim em si mesmo. Não é só para isso que ele está aí, né? Não descarto a questão de pular na piscina do mel, se lambuzar toda. Meu filho Igor, ele ia bater palma aqui agora e falar assim, deixa o menino rodar. O Igor, ele gosta de rodar. Ele gosta dele. Louvado seja Deus por isso, né? Porque ele aprendeu a linha que ele caminhou, é uma linha bem pentecostal, né? Então, ele gosta, deixa o menino rodar. Então, é coisa linda. Mas nós respeitamos e entendemos, né? É gostoso isso, né, Sandro? Como é que você fica nessa situação aí? Eu acho que essa sua ilustração da piscina foi bem interessante, foi bem legal. Foi boa, né? Foi legal, Deus né? é tão maravilhoso
que ele sempre vai te lembrar o seguinte: a piscina está ali, né? Tá. Você pode pegar uma colher, você pode até se jogar se você quiser, mas não precisa ser afobado que ela vai estar ali, ela está ali. O importante do crente é Ela saber vai que a estar ali. piscina está lá. E isso é Cheia, maravilhoso. sempre cheia. Tá lá, a piscina tá lá, ninguém vai tirar ela daqui. O importante é você saber que a hora que você precisar, que você quiser, e você precisa buscar isso. Então, eu acho que a gente não consegue fazer nada sem o Espírito Santo. A Bíblia diz que essa geração geme pela manifestação dos filhos de Deus. E se a gente for analisar essa palavra mesmo ali, o cerne do que está escrito, está falando de pessoas que são diferentes. Está falando de pessoas que têm algo a mais, que têm algo diferente, que vai atrair os olhos de outras pessoas que vão querer ser iguais ou vão querer buscar ali esse alimento. Eu penso que é uma igreja cheia do Espírito Santo. É uma igreja que faz a diferença, uma igreja que é relevante, é uma igreja que ela vai mostrar o que veio e, como diz a palavra do Senhor, que vai ser o sal da terra e que vai ser a luz do mundo. Não tem Você como a sabe que, igreja ser sal e ser luz sem cheio do Espírito Santo. você sabe que uma das funções do Espírito Santo é trazer ao coração dos cristãos a coragem, né? Para ministrar, para pregar, para evangelizar, tirar. Eu acho que ele até tira a timidez de alguns, né? E dá um espírito de coragem, porque Deus nos deu um espírito de coragem e vem pelo Espírito Santo. E essa questão de você se dedicar à obra de Deus, se dedicar a fazer as coisas de Deus, é tudo pelo Espírito. Porque não tem outra maneira, outra expressão. Ô, Sandrão, nós já estamos com mais de 50 minutos aqui, a conversa está boa. Eu queria fechar só com um detalhe, depois eu queria que você desse a sua consideração final em relação à nossa conversa. Às vezes, o detalhe é que, às vezes, algumas pessoas nos buscam como pastores, e às vezes até pensando que nós temos essa chave, né, de fazer a pessoa ser batizada no Espírito, ou não ser batizada, e é lógico que nós cremos, nós temos a nossa porção do Espírito, uns um pouco mais, outros um pouco menos. Eu quero buscar mais, porque eu sei que Deus tem mais, eu sei que Deus não se esgota, então eu quero buscar sempre mais. Mas eu queria só ler um verso aqui em relação a buscar essa questão do batismo, do Espírito, do manifestar. Lá em Lucas 11, 13, diz assim: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Então, se nós, como a Bíblia diz, se nós que somos maus, quando nossos filhos nos pedem, nós damos bons presentes, boas dádivas, quanto mais Deus, quando nós pedimos a Ele o Espírito Santo. Ele não vai negar. Então, o conselho que eu dou aqui, como pastor, peça a Deus, busque de Deus, queira, tenha desejo. Né? Porque às vezes, eu queria ser batizado com o Espírito, mas não mostra o desejo, ele só fala que quer. Então, porque tem que ter uma coisa lá dentro, Deus tem que olhar para você, e Deus não olha o que você fala, Deus olha o que você sente. Então, Deus tem que olhar para você e sentir que você quer. Então, peça a Deus. A Bíblia diz aqui, ó, se você quer mal, seu filho te pedir, você vai dar bons presentes, imagina Deus se você pedir para ele o Espírito Santo. Então, o segredo de você ter uma porção do Espírito, e não só uma porção, e ter mais, e mais, e mais, porque não cessa. Ser cheio do Espírito não tem um limite. Eu já me enchi, até aqui estou cheio. Não tem isso, não existe isso. Ser cheio é se encher cada vez mais. Né? Então, busque, queira, almeje isso, busque os melhores dons, busque mais da manifestação de Deus, e eu tenho certeza que Deus vai dar. Mas ele tem que ver no seu coração, na sua alma, o desejo para isso, a vontade disso. Algumas pessoas se conformam ou acalmam o seu coração no que tem. Fique em paz, irmãos. Você continua sendo de Deus, você continua sendo cristão, o seu nome vai estar escrito no livro da vida. Se você não fala em línguas, como o pastor Santo também falou, não é o falar ou não falar em línguas que vai levar você para o céu ou tirar você do céu. Não é isso. O falar em línguas não tem esse poder. Mas se você está com o nome, se você tem convicção da sua salvação e acha que não precisa buscar mais, é uma coisa que é você e Deus, fique tranquilo. Não é uma coisa que vai
desmerecer você. Pelo contrário, continue a sua vida cristã, continue sendo bom, continue sendo melhor a cada dia, que a luz do justo continue clareando até ser dia perfeito, mas que existe a possibilidade de você buscar mais do Espírito Santo, existe. Que existe uma piscina, existe. Agora precisa ver o quanto que você quer dela, né? Você pode ir lá com uma colherzinha, você pode ir lá com um copinho, você pode ir lá com um balde, você pode ir lá com uma bacia, então você vai vendo aí o que é bom para você. Então, a minha palavra para fechar aqui, agora eu vou deixar com o Sandro, é busque, queira, expresse para Deus a vontade de ser batizado no Espírito, expresse para Deus a vontade de ter dons, expresse para Deus a vontade de falar em línguas, expresse para Deus a vontade de colocar as mãos nas pessoas e estabelecer cura, ter o dom de cura, expresse para Deus, Senhor, eu quero profetizar, eu quero ouvir a tua voz e transmitir as vozes, seja um profeta. Então, a Bíblia fala, busque os melhores dons. Então, os dons todos na Bíblia são para nós que buscamos. Agora, como o Sandro falou, esses sinais seguirão a quem, Sandro? Os que creem. A quem seguirão? Então, se você crê, meu irmão, busque que o sinal vai te encontrar. Pastor Sandro. Primeiro eu quero agradecer o convite, achei muito gostoso, é sempre bom falar da palavra de Deus, estarmos reunidos aí, os irmãos que estão acompanhando, eu não consigo ver quem está aí, mas eu sei que fomos todos muito edificados, né? E eu quero deixar uma palavra aqui que está lá em 1 João, no capítulo 4, porque às vezes a gente fica com essa dúvida no coração, como saber, como discernir, e a palavra do Senhor, a Bíblia diz que ela é suficiente para nós, e ela nos dá o entendimento. Então, primeira carta de João, capítulo 4. Ele dá um alerta aqui, né? Então, 1 João 4, a partir do verso 1, diz assim: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia, então, glória a Deus. Nós vamos compreender que Deus, ele nos abraça, e o Espírito Santo, a gente nunca pode esquecer que ele é uma pessoa, e como uma pessoa ele se entristece, como uma pessoa ele se alegra também com a gente, como uma pessoa ele nos aconselha. Quando Jesus diz, ele fala assim, eu vou para o Pai, mas vos deixarei outro Consolador. Nós vamos aprender que Jesus já estava nos consolando. E como que ele consolava os seus discípulos? Através da palavra, das Escrituras. Então, ele não fala assim, eu vou sair e vai entrar outro em cena, não. Eu vou... Que vai fazer de outra forma. Outro Consolador, ou seja, ele vai continuar esse trabalho perto. Agora, muito mais do que perto, porque se você comprar um remédio, o pastor Marinaldo, então, esses dias eu estava com dor de estômago, eu não queria tomar remédio. Mas o remédio está aqui em casa. E a Fátima falou, o remédio está lá, e eu pegava o remédio, olhava, puxa, o remédio para dor de estômago, mas a dor de estômago não passava, sabe por quê? Porque o remédio estava na minha mão. A hora que eu pus o remédio dentro de mim, aí o remédio aí ele funcionou. Efeito. Aí ele funcionou. O Espírito Santo ele tem que estar dentro de nós para ele fazer efeito. Amém, amém. Amém. Que maravilha, Sandro. Sandro, olha só, eu sei que você não está vendo aí, mas aqui eu tenho 30 comentários, eu tenho mais de 40 pessoas que estiveram conosco aqui nos acompanhando, 31 comentários agora. Pessoas dizendo que foi maravilhoso o ensino, foi muito bom ouvir os pastores explicando a respeito do ensino do Espírito Santo, edificou a minha vida. Olha, vários comentários aqui, Sandro. Muita gente sendo abençoada. Amém. E é para isso que a gente está aqui, né? Para trazer um pouco da palavra a essas pessoas. Bom, eu quero orar, agradecer a Deus. Sandrão, muito obrigado. Você sempre um parceirão, como diz, né? Um par, né? Parceiro, amigão, pastorzão. Você sabe que você é meu pastor. Na hora que eu
que eu tenho minhas dores aqui de pastor, eu corro para você, né? E da mesma forma, eu me coloco aqui também como um ombro amigo, quando você precisar, estamos juntos. Um abraço para a missionária Fátima, mulher dos 2 olhos coloridos, né? A Fátima tem um olho de cada cor, é um negócio tremendo de Deus. Eu amo muito vocês. Vocês são um casal que, para mim, Emília, faz parte do nosso ministério, da nossa caminhada cristã, faz parte da nossa caminhada como ministros do Evangelho, como pastores. Vocês sempre foram um casal que a gente olhou com muito carinho. Quero agradecer por esse momento. Eu tenho certeza que muita gente foi edificada e depois eu passo para você um feedback melhor. Eu vou orar. Senhor, nós te rendemos graças, ó Deus, por mais essa oportunidade na tua presença e que o teu Espírito Santo, Senhor, não nos abandone, que nós possamos segurar nas mãos do teu Espírito e caminhar com ele, Senhor. Nos dá, Senhor, o prazer de termos as manifestações que o Senhor achar que devemos ter, as manifestações que o Senhor achar que nós precisamos ter, as manifestações, Senhor, que com certeza trarão mudanças nas nossas vidas, porque, Senhor, porque se para isso, se isso não acontecer, em vão, Senhor, é a nossa busca pelo Espírito. Que nós possamos, como diz a palavra, Senhor, caminhar, clareando, até chegar em dia perfeito. E isso nós só vamos conseguir pelo Teu Espírito. A nossa fé, Senhor, só vai se fortalecer pelo Teu Espírito. A nossa caminhada como homens e mulheres de Deus, Senhor, só vai ser uma caminhada abençoada, uma caminhada que realmente renda frutos para o Teu reino pelo Teu Espírito. Então, Senhor, nos concede, Senhor, uma porção dobrada do Teu Espírito. Não nos deixa, Senhor, longe dele. Nós abrimos nosso coração, a nossa mente e os nossos olhos espirituais para receber o melhor que o Senhor tem para nós do Teu Espírito Santo. Abençoa, Senhor, a cada irmão, a cada irmã que esteve conosco, que eles também possam ser agraciados pela presença maravilhosa e doce do Teu Espírito Santo. Nós te louvamos, ó Deus, e mais uma vez agradecemos por essa oportunidade. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Sandro, que Deus o abençoe. Se você quiser fazer uma dessa lá para o pessoal de Guaiembu, e chamar a gente com outro assunto qualquer, foi gostoso, foi bacana, o pessoal parece que curtiu, teve bastante dedinho aqui, positivo, foi muito bom. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, fique na paz do Senhor. Amém, fica com Deus, grande abraço.